Aguardar um pouquinho mais, nós já vamos dar início. Tá sem áudio. Bom, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornarmos novamente, ainda que de forma virtual, a esta casa de oração e trabalho. É uma casa muito querida, que trazemos com muitas recordações, né? Na verdade, nós estamos nesta casa fazendo uma palestra virtual já pela segunda vez. E é gratificante reencontrar amigos queridos do coração, ainda que de forma virtual, porque a gente sabe que, na verdade, o coração e os pensamentos estão interligados. E a gente fica muito feliz de estarmos nesta noite na Casa Espírita Amor e Caridade Mestre Jesus da cidade de Rincão, conversando um pouco com os amigos a respeito de um tema que surgiu numa das lives que nós fazemos de segunda a sexta-feira, às 22 horas, pelo nosso perfil do Instagram. Nós trabalhamos um projeto do Momentos com Jerônimo Mendonça, o conhecido Gigante Deitado, e por conta desse projeto que nós estivemos fazendo, a Elaine chegou para nós e tinha pedido se eu tinha o tema da palestra. E foi muito interessante que estávamos posicionando a câmera, o celular para nossa filmagem, colocando também a iluminação para facilitar inclusive a visualização. E aí eu falei assim, que brilhe a vossa luz. E foi praticamente instintivo o tema, né? Na verdade a gente pode dizer que esse tema veio inspirado sobretudo pela espiritualidade superior, porque foi no mesmo dia que ela tinha passado para a gente a solicitação, e veio a inspiração espiritual, né? De falarmos que brilhe a vossa luz. E se nós buscarmos um pouco o Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16, uma passagem muito interessante que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Então, nesse momento, Mateus falou para nós, né, a mensagem do nosso Mestre Jesus, dizendo que nós somos a luz do mundo. E quem é a maior luz? Quem é a maior luz para a nossa vida, senão o nosso Mestre Jesus? Este farol que ilumina os nossos caminhos, este amigo de todas as horas, que está sempre, sempre ao nosso lado, embora muitas vezes passamos por dificuldades, por dores, por sofrimentos, mas nós nunca, irmãos, estamos sozinhos. Sempre, constantemente, temos a presença do nosso Mestre Jesus por meio dos nossos benfeitores amigos, dos nossos protetores queridos que nos acompanham desde o nosso momento da preparação para o nosso encarne, para a nossa encarnação, e continuam nos acompanhando até depois. E como é importante podermos contar com espíritos de uma superioridade muito maior que a nossa, a nos orientar, a nos instruir. E vejam, quando falamos assim, que brilhe a vossa luz, nós lembramos de uma frase muito interessante, que a nossa luz brilhe, sim, mas que para que nossa luz brilhe, nós não tenhamos que apagar a luz do nosso semelhante. E vejam como que é interessante uma analogia que a gente faz, que com uma única luz, com um monte de espelhos, nós conseguimos fazer brilhar a luz para vários e vários ambientes. Então veja, quem é essa luz maior? Quem é a luz maior que está enviando essas energias para nós? O nosso Mestre Jesus.
o nosso Mestre Jesus nos envia essa luz e nós somos os refletores. Nós somos aqueles que estão refletindo a luz do nosso Mestre, refletindo a luz que nós recebemos da espiritualidade superior. Porque como a passagem é muito clara, é muito precisa, que Deus se serve de todas as criaturas para auxiliar as demais criaturas. Essa luz que resplandece de nós é a luz que nós vamos trazer pelo conhecimento. Pelo conhecimento, e o conhecimento não deve ficar velado, como a parábola da candeia. Não coloque a candeia debaixo do alqueire, mas coloque-a sobre o candeeiro para que ela se expanda, para que ela traga a luminosidade para todas as pessoas. E o conhecimento, quando nós vamos adquirindo conhecimento, ele é importante que a gente vá difundindo, que nós vamos retransmitindo essas energias que a gente vai recebendo. Receber o conhecimento é uma coisa fantástica, mas para isso basta que a gente se proponha a fazer um trabalho do nosso esclarecimento. Porque falarmos pura e simplesmente é fácil. O mais difícil é exemplificarmos aquilo que a gente fala. Então, transmitir o conhecimento, se ele não for embasado na nossa vivência, no nosso conhecimento magistral da doutrina espírita, baseado na lei de amor e caridade, de nada vale. Falar do Evangelho sem que você vivencie as palavras do Evangelho, sem que a gente vivencie a mensagem de luz que Jesus nos trouxe, estaríamos falando palavras vazias, soltas ao vento. E vejam, quantos de nós muitas vezes reclamamos da escuridão, reclamamos das dores, dos sofrimentos, das provações da nossa jornada evolutiva e esquecemos muitas vezes de, em vez de reclamarmos da escuridão, buscarmos acender a luz. Acender a luz, uma pequena chama, e esta chama vai iluminar caminhos de tantos e tantos irmãos aflitos. Mas vejam a importância do conhecimento e da iluminação, porque a partir do momento que nós nos iluminamos, nós devemos tomar o cuidado para preservar essa luz, para que, se for a luz de uma chama, o vento forte não venha apagá-la, ou que, por exemplo, venha atrair insetos para ela. Então nós temos que proteger essa luz para que ela possa sempre difundir, sempre levar o conhecimento, sempre levar a paz, o amor, a compreensão a tantos corações aflitos. E vejam, irmãos, quantos de nós não estamos passando por dificuldades nesses momentos, nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social que nos fez ficarmos reclusos. Só a luz do Evangelho, do nosso Mestre Jesus, para nos dar um direcionamento seguro, para ser aquele farol luminoso para guiar os nossos caminhos. Vejam, nós temos a possibilidade de fazer uma travessia, e essa travessia, neste momento, a gente pode dizer, estamos caminhando por locais escuros, pedregosos talvez, cheio de arbustos, com situações difíceis que talvez não saibamos, mas nessa escuridão, se nós caminharmos sozinho, vai ser difícil, poderemos cair na ribanceira. E qual é a luz que vai nos iluminar nossos caminhos? O Evangelho do nosso Mestre Jesus. Mas vejam, como eu disse, não basta apenas e tão somente nós nos valermos do Evangelho. Tem que ser a prática, a vivência do auxílio nosso e dos nossos semelhantes. E quão é importante a gente poder ser um farol a iluminar o caminho das outras pessoas. Como é bom, irmãos, estarmos na condição de guiarmos pessoas que estão perdidas por um caminho, porque quantas e quantas vezes já não caminhávamos às cegas entre erros, tropeços,
por caminhos, estradas tortuosas. Quantas situações, irmãos, vejam que eu falo para vocês, quantos erros já cometemos nessas precedentes existências. E se nós hoje temos a felicidade de contar com este farol de luz que é o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que bênção que nós temos. Eu costumo dizer de uma forma muito particular que quando nós temos que fazer a nossa travessia para o deserto, certamente o deserto com aquele sol escaldante, um calor insuportável, a areia está difícil, quente demais, mas se nós tivermos que atravessar esse deserto, o nosso Mestre Jesus, o conhecimento e a prática do Evangelho não vai falar assim, você não precisa atravessar o deserto, mas vai nos dar uma sandália que a gente possa atravessar sem queimar os nossos pés. Vai nos dar também um guarda-sol para que a gente não queime também a nossa cabeça e a gente consiga fazer essa travessia de uma forma mais clara, mais tranquila, mais serena. E a gente vai caminhando até um oásis de luz, um oásis de paz, onde a gente possa encontrar o refrigério para as nossas almas cansadas e aflitas. E esses momentos que passamos na nossa terra, uma aprovação coletiva, a gente pode dizer, não é uma pandemia, uma situação particular de um determinado povo, de uma determinada região, mas de todo um planeta. O nosso planeta Terra, este planeta que nos acolhe tão amorosamente, que nos serve de morada, uma morada de luz. E quantos irmãos consideram uma prisão, consideram um asilo, um hospital. E eu lembro que Jerônimo Mendonça dizia com muita propriedade que para ele que era espírita, o planeta Terra é um planeta abençoado, de belezas naturais, e que nós somos realmente agradecidos, devemos agradecer imensamente ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos encarnados aqui e agora, neste exato momento. Sabemos que muitos irmãos partiram para o plano espiritual. Sabemos que muitas pessoas ainda estão acometidas pelo vírus. Quantas e quantas pessoas ainda sofrem sequelas, problemas de ordem econômica, social, pelo desemprego, pela carestia, pelo aumento dos preços. Mas vejam como que é importante, irmãos. Nada deve servir de mecanismo para tirar a nossa fé. A nossa fé e a nossa esperança. Porque essas dores, esses sofrimentos fazem parte da nossa jornada evolutiva. Mas se quisermos brilhar, se quisermos ascender à condição de espíritos luminosos, luminares, do ponto de vista espiritual, nós temos sim que buscar acender essa luz. A luz que a gente vai adquirir pelo conhecimento e pelas boas ações. Porque nós somos seres de luz. E então nós precisamos permitir que a nossa luz brilhe. Vejam, eu lembrei agora há pouco daquela passagem do livro Voltei, onde o irmão Jacó, quando ele foi um grande trabalhador e divulgador da doutrina espírita, foi presidente da Federação Espírita, fez uma série de obras assistenciais, trouxe bastante conhecimento, difusão da doutrina espírita para os quatro ventos, quatro cantos do nosso país. E quando ele chega no plano espiritual, esperava que já estivesse numa condição luminar, que estivesse numa condição de poder iluminar, né, ser uma chama de luz. Qual é a surpresa dele? Que ele não brilhava nada, ele não tinha uma luz, porque por mais que ele tivesse feito um trabalho, não fez um trabalho próprio de transformação. E isso é importante, que a gente às vezes faz um trabalho de filantropia, mas não fazemos a nossa transformação. Então, para que a nossa luz brilhe, é fundamental que a gente trabalhe nas duas asas que vão nos levar às esferas luminares. As asas do conhecimento e a asa do amor, da caridade. E a caridade que a gente faz
em benefício dos nossos irmãos, aflitos, caídos, desvalidos. Quantos e quantos irmãos, eu me recordo até pouco tempo atrás, uma companheira nossa estava dizendo para a gente que muitos irmãos que auxiliavam a casa espírita nas campanhas de arrecadação de gêneros alimentícios para auxiliar famílias carentes. Ela falou, hoje esses irmãos que auxiliavam, hoje batem as nossas portas, pedindo encarecidamente uma cesta básica, porque a situação está difícil. Então, como é importante podermos estar na condição de ajudar, de auxiliar, de levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo a tantos e tantos corações aflitos. Então, que a gente não traga apenas e tão somente aquela situação de uma luz que fique guardada debaixo do alqueire. Não, que a nossa luz consiga resplandecer, que ela consiga levar uma palavra pequena que seja de consolo, de conforto a um coração aflito. Quantas pessoas às vezes nos procuram e nós estamos sendo às vezes instrumento da espiritualidade, seja por uma mensagem que você entrega a um irmão, seja por uma palavra, às vezes você está fazendo uma palestra e a pessoa chega naquele exato momento que você falou aquilo que ela precisava ouvir. Neste momento estamos sendo instrumentos da espiritualidade maior. E devemos trazer este conhecimento com muita humildade e não ficarmos nos ufanando. Eu auxiliei tantas e tantas pessoas. De nada vale. A nossa mão esquerda já está sabendo o que fez a direita. Não é necessário soar as trombetas, como se fazia antigamente nas sinagogas, quando se faziam doações. Nós precisamos fazer esse trabalho de auxílio aos nossos irmãos, seja por uma palavra amiga, seja pela oportunidade de ouvir. Quantas e quantas pessoas aflitas nos procuram e nós nem sempre temos ouvidos para ouvi-las, nem sempre temos tempo, disposição, porque às vezes a pessoa vem com a mesma história, com a mesma ladainha, com a mesma reclamação, e nós nos encontramos muitas vezes correndo, aturdidos por tantos e tantos problemas e não temos um tempo para ouvir aquela pessoa que está precisando falar, que está precisando desabafar. E é neste momento que você faz a tua caridade de ouvir, a caridade de às vezes levar uma palavra de conforto, de consolo, a caridade muitas vezes de saber calar quando você poderia falar. Quão é importante trabalharmos essas sensações, esses momentos dentro de nós e buscarmos também, irmãos, nos auxiliar, porque se a gente quer iluminar alguém, é preciso primeiramente que a gente se ilumine, que a gente busque a nossa transformação, porque nós não vamos transformar o nosso planeta de provas e expiações num planeta de regeneração a golpe de marteladas. A transformação que o nosso planeta vai passar depende exclusivamente de cada um de nós. Quando eu me regenerar, quando eu me transformar, quando eu modificar a minha forma de ser, de agir, de pensar, eu começo a refletir no outro e o meu exemplo arrasta. Porque as minhas palavras podem convencer a 1, a 2 ou a 3, mas o meu exemplo, a minha dedicação ao bem, o meu trabalho perseverante, a minha passagem pelo planeta com resignação pelas dores, pelos sofrimentos, evitarmos o vício da reclamação. E quantos de nós reclamamos costumeiramente e se a gente não prestar atenção, estamos reclamando disso, daquilo outro. E às vezes não prestamos atenção, mas isso vai se corroendo dentro de nós, vai fazendo aquele mal, e a gente fala assim, nossa, eu não aguento mais tal pessoa. Você chega perto daquela pessoa, só reclama. E o que você está fazendo neste exato momento? Você está reclamando da outra pessoa. Então você não está exercendo a caridade, você está sendo apenas e tão somente um replicante daquilo que a outra pessoa está fazendo.
Se a pessoa reclamou para você, você está reclamando para outro. Então você vira uma bola de neve, um círculo vicioso. A pessoa reclamou para você, você reclama para o outro vai reclamar de você e assim sucessivamente. Então, se alguém vem até nós nos reclamar, que a gente tenha a luz da sabedoria, a luz da bondade em nossos corações, de não levarmos avante. Vamos ter compaixão por aquela pessoa que está necessitando falar. Não sabemos quantas dores ela traz no peito. E a gente também tem que usar de boa vontade, olhar aqui nos olhos aquele irmão que está necessitado, tirar o celular de lado, prestar atenção, porque às vezes as pessoas estão falando e a outra está mexendo no celular, não está nem prestando atenção. Olho no olho, prestar atenção, ter um pouco de amor por aquela criatura, ter empatia pelas dores e pelo sofrimento. Porque se nós somos a luz do mundo, como que nós vamos iluminar o caminho dos outros se a gente não consegue sequer dar um passo, como ensinou o nosso Mestre Jesus? Vejam como é importante. O Evangelho não é um livro para ficar guardado na estante. É um livro para ser lido? Sim. É um livro para ser praticado no culto do Evangelho do Lar? Sem sombra de dúvidas. Mas a maior bênção que nós podemos fazer com o Evangelho é a prática. É a prática. E São Francisco de Assis, com muita propriedade, trouxe para nós uma lição importantíssima. Pregai o Evangelho a todas as criaturas. Se necessário, use as palavras. Então vejam como que é interessante pregar o Evangelho, levar o Evangelho aos corações aflitos, levar a luz trazida pelo nosso Mestre Jesus é importantíssimo e imprescindível. Mas, se necessário, use palavras, mas na maior parte do tempo, use o seu exemplo. Porque o nosso exemplo que vai transformar o próximo. Não é pelo muito que vamos falar, não é pelo muito que a gente vai tentar converter criaturas. Não, nem essa missão nossa. Nós temos que nos transformar para que a gente transforme os nossos irmãos, para que a gente transforme aqueles corações aflitos que estão ao nosso lado e que ninguém está ao nosso lado por acaso. Ninguém cai numa família de paraquedas, errou o alvo, não, era ali mesmo que a gente tinha que cair. É naquele exato momento, naquele exato lugar. E se nós estamos convivendo com um determinado agrupamento familiar, ou se nós estamos convivendo num determinado agrupamento profissional, não é por acaso. Existe uma razão para estarmos ali. Então, se nós estamos, às vezes, num ambiente familiar conturbado, que nós sejamos a luz a iluminar aquele ambiente. Se nós estamos trabalhando num ambiente conturbado, que nós sejamos a luz a iluminar aquele ambiente. Eu digo uma coisa muito particular, que em determinado ambiente profissional, uma pessoa dizia que por mais que preparado ele estivesse, ele chegava, fazia sua prece, sua vibração, a sua mentalização, e diz que quando ele entrava no ambiente profissional dele, parece que era um tumulto. Ele se desarmonizava, ele perdia todas as suas estruturas, o seu equilíbrio que ele vinha mantendo até então. Ele falava assim: mas o meu ambiente é um barril de pólvoras. E a gente estava conversando, sobre isso, a gente falou assim, bom, realmente, muitos ambientes, tanto profissional como familiar, muitas vezes é um barril de pólvora. Certamente é um barril de pólvora. Mas por que aquele barril de pólvora é perigoso? Porque alguém acendeu o estopim. Sem dúvida, Alguém acendeu o estopim e aquele barril de pólvora vai explodir e vai trazer um estrago homérico. Mas será que muitas vezes não somos nós que estamos levando o palito de fósforo e vamos acender o estopim daquele ambiente? Por isso que é importante sobremaneira
a lição do Evangelho de Jesus. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai e orai constantemente, sobretudo naqueles momentos que nós estamos assim, meio tranquilos, descansando, naqueles momentos das horas vazias. E como é importante a gente tomar cuidado com as horas vazias. Buscarmos naquele momento uma iluminação por meio de uma leitura, por meio de uma música suave, entrar em sintonia com nossos protetores queridos, nosso anjo de guarda. Vamos sair? Então vamos pedir a proteção espiritual, vamos estar em pensamento firme. Não vamos deixar que as energias do mundo nos contaminem. Que a gente tem que ser como o sol, que desce ao charco, vai em todos os campos e não se contamina com nada. Então nós podemos ir a qualquer lugar, desde que a gente traga dentro de nós este sol interior, que é a mensagem do Evangelho de Jesus. Para brilhar esta luz, não precisa muito, basta que a gente siga a lição do nosso mestre que disse: vinde todos vós que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o nosso caminho, ele, o nosso mestre Jesus, que está segurando a tocha viva, a chama viva do Evangelho, para nos guiar nos nossos caminhos, para guiar a nossa jornada evolutiva, para nos dar uma luz, um direcionamento tão importante, mas para isso basta que a gente o procure. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então nós precisamos pedir, mas pedir com o coração de quem realmente está: mestre, estou aqui, necessitado da sua luz, necessitado do seu carinho, do seu conforto, porque minhas dores estão demais. E ele falou o quê? Vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Sim, o nosso mestre, o nosso bondoso amigo de todas as horas, está assim, sempre, nos oferecendo a oportunidade de seguirmos pelo seu caminho. Porém, muitos de nós, infelizmente, buscamos as vielas escuras, a porta larga da perdição. Falamos: não, deixa para outra encarnação. Para que agora, né? A gente sabe que a gente tem a eternidade inteira pela frente, então para que eu vou ter pressa? Mas olha só, nosso mestre já nos recomendou: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que amanhã depois a gente não saiba em que condição nós vamos estar. Então, se nós temos algumas situações para ser resolvidas, o momento é agora. Não vamos esperar a próxima encarnação. Não vamos esperar o próximo momento, a próxima oportunidade, que a gente não sabe em que condição nós vamos nos encontrar. Para que eu vou esperar a outra encarnação, que eu nem sei quanto tempo vai demorar, porque a fila realmente é grande? Estamos apenas encarnados 1/3 da humanidade terrena. 2/3 está no plano espiritual. Então, se 2/3 da humanidade terrena está no plano espiritual, não pensemos nós que nós vamos ter o jeitinho brasileiro de furar a fila. Não, nós vamos lá para o fim da fila. E sabe lá quando vamos ter a oportunidade de retornar. Então, se estamos tendo a graça e a bênção do conhecimento da doutrina espírita, que é o evangelho redivivo do nosso mestre Jesus, é a oportunidade agora de iluminar os nossos caminhos, de iluminar os caminhos daqueles que estão ao nosso lado. Lembrei até de uma passagem muito importante, sobretudo para aqueles que são pais. Jesus perguntando, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Olha a responsabilidade que nós temos pela educação dos nossos filhos, pela evangelização das nossas crianças, levá-los ao centro espírita, ou à igreja, ou ao templo, não importa. Dar religiosidade, dar a luz do conhecimento de Deus. Pois, nos momentos de dores e dificuldades, se nós não tivermos a âncora da fé,
de uma religião que nos sustenta, uma luz do Evangelho de Jesus a iluminar os nossos caminhos, que às vezes as noites estão escuras. Este Evangelho vai nos dar direcionamento para seguirmos em frente. Então, é muito importante, irmãos, que nós busquemos aproveitar esta oportunidade que nos é concedida. E se nós já temos 5 minutos de Evangelho, 5 minutos de doutrina espírita, eu posso dizer que a gente não pode mais alegar ignorância. Então, aproveitemos o dia, aproveitemos a oportunidade para a nossa transformação. E vejam, a grande missão que nós temos de iluminar o caminho dos outros, sim, mas principalmente nos iluminarmos, porque nós somos verdadeiramente missionários. Missionários da luz, a caminho da luz, sim, missionários da luz, para que a gente possa se iluminar, para que a gente possa fazer brilhar cada vez mais a luz que está dentro do nosso coração. E essa luz, quando ela brilha, ela vai iluminando os caminhos de tantos e tantos amigos, tantos e tantos queridos corações que estão ao nosso lado, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente familiar. Quando nós nos iluminamos, nós iluminamos também muitas e muitas pessoas, como o culto do Evangelho no lar. Quando fazemos o culto do Evangelho no lar, quão gratificante é, porque nos dá a oportunidade de a nossa casa ser iluminada, mas não apenas o nosso lar, mas todo o quarteirão, como um farol que ilumina a todos. Que bênção, irmãos, podermos contar com essa doutrina tão clara e tão objetiva com a doutrina espírita. Que nós possamos, a cada dia, buscar essa transformação, buscar a nossa iluminação. E eu costumo dizer que 2 coisas que nós podemos distribuir que não diminui é o amor e o conhecimento. E certamente uma terceira, a nossa luz. Quanto mais luz nós conseguirmos distribuir aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, certamente que essa luz vai propagar e vai refletir e vai voltar para nós, porque é a luz do amor do nosso Mestre Jesus. Queridos amigos, companheiros de ideal da Casa Espírita Amor e Caridade, Mestre Jesus da grande cidade de Rincão, querida cidade do meu coração também, que tenho muitos amigos queridos lá, sobretudo lá no bairro Taquaral, onde tem o Grupo Jerônimo Mendonça. Eu tenho muita gratidão pelo gentil convite de estarmos aqui reunidos, uma gratidão imensa. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estarmos aqui. E nós vamos finalizar então com a prece que Jesus nos ensinou e levando aos corações também queridos as melhores vibrações de paz, saúde e harmonia. Convido então a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, para fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Nós vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando o nosso pensamento. Nós vamos sentindo essas energias da espiritualidade maior envolver a cada um de nós que está aqui neste momento. E vamos nos dirigir aos pés do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós que está aqui neste momento, nesta palestra, ou que vai assistir depois. Abençoar a cada um desses amigos queridos do coração, que estão ligados em pensamento por meio das redes sociais, pela oportunidade de estarmos desenvolvendo este singelo trabalho. Rogamos ao nosso Mestre que abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe tantas pessoas que nos pediram prece, que nos pediram vibrações, que estão em nossos pensamentos neste momento. E certamente o nosso Mestre Jesus está abençoando a cada um, pois Ele mesmo disse:
onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei convosco. E que bom estarmos na companhia do nosso Mestre Jesus. E a Ele vamos pedir que abençoe a tantas pessoas aflitas, nos hospitais, nas prisões, nos asilos, nos orfanatos, os sem-teto. Onde houver uma dor, Mestre, que a sua mão amiga possa amparar esses corações aflitos, derramando sobre cada um deles o bálsamo da consolação. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, nós dirigimos ao nosso Mestre Jesus a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradeço uma vez mais pela oportunidade de aqui estarmos e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês.